No diário de pesquisa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, mais especificamente redes neurais, aplicadas ao mundo tridimensional, os gráficos 3D. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Esse assunto de inteligência artificial aplicada ao mundo tridimensional é algo que é muito extenso, muito grande, não tem como a gente cobrir aqui num único vídeo. Mas como é um assunto que eu tenho muito interesse e talvez até venha a ser algum tema que eu vá pesquisar no meu doutorado, então você pode esperar que ele vai aparecer aqui recorrentemente nos nossos vídeos. Mas antes da gente ir ao tópico central, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Talvez você já esteja habituado a ouvir o termo inteligência artificial ou mesmo deep learning associado ao contexto de imagens, né? Computadores que analisam imagens e conseguem compreender o que tem numa cena, ou até mesmo gerar imagens diferentes, com estilos diferentes, estilos de um pintor, esse tipo de coisa, né? Mas hoje eu venho conversar com vocês sobre a aplicação desse mesmo conceito de deep learning, redes neurais profundas, a um tipo de dado diferente, a dados geométricos. E a motivação para essa nossa conversa é um curso que eu estou fazendo lá no doutorado, no IMPA, sobre o projeto e implementação de sistemas gráficos 3D. E agora ele está passando por uma reformulação em que, além dos conceitos clássicos das aplicações 3D, que a gente consegue ver em programas como Blender ou Unity, ele está incorporando também conceitos de inteligência artificial, de deep learning, nessa parte de geometria. Então, aqui está o site do curso, né, que a gente pode ver o programa nas aulas aqui, esse tipo de coisa. Então, lá no começo do curso, o professor falou um pouco sobre essa parte que ele chamou de AI Graphics, né, Artificial Intelligence e Graphics. E, mais recentemente, ele falou um pouco mais sobre isso para poder orientar melhor a gente a fazer alguns projetos e trabalhos durante o curso, né? Então, como ele está numa transição, você pode optar por incorporar isso na sua pesquisa, no seu trabalho, ou não, ou seguir uma linha mais clássica dentro do curso. Como esse é o curso que eu já fiz antes, até para o mestrado, e ele tinha uma característica bem diferente na época que eu fiz, eu acho que vale a pena, né, e eu estou me esforçando para isso, para incorporar esses conceitos de AI Graphics nos meus trabalhos. E eu acho que isso vai ser muito positivo porque eu tenho muito interesse nessa área, né? Então talvez seja uma área que eu venha a fazer mais pesquisas ainda e, de repente, a minha tese de doutorado nisso, quem sabe. Uma coisa interessante de perceber é que não é tão simples assim você transportar os conceitos que já existem das aplicações de redes neurais em imagens para a parte 3D. Porque a imagem ela tem um formato muito específico, né? Se você acompanha outra série aqui no canal sobre processamento de imagens, lá a gente está lidando com as imagens como uma matriz de pixels. E aí você tem essa estrutura, que é uma estrutura fixa e bem conhecida. Agora, quando você fala, por exemplo, de geometria, né, de dados 3D, existem várias formas de você representar esses dados. Então, uma forma, por exemplo, seria você representar ele a partir de imagens de vários pontos de vista distintos de uma mesma coisa, né? Então, se você tem, por exemplo, uma cadeira, você poderia tirar fotos de vários pontos de vista, né? Você vai rodando para cima, para a esquerda, para a direita, em torno dessa cadeira, e você diz que aquela é uma representação 3D, né? Tridimensional daquela cadeira. Afinal de contas, nossos olhos, eles recebem informação luminosa, eles reconstroem, né, imagens a partir do nosso mundo e a gente consegue ter uma percepção tridimensional desse mundo tendo essas duas câmeras, vamos assim dizer. Mas além disso, existem várias outras representações. Você pode pensar, por exemplo, em uma imagem com profundidade, né, uma imagem que a gente chama de RGBD, tem um canal D de Depth, profundidade. E você consegue essas imagens, por exemplo, de um Kinect, né, o Microsoft Kinect, que é utilizado para games e tal, ele tem uma câmera 3D. Esses carros autônomos também eles costumam ter um sensor que faz aquisição de dados geométricos ali, ele captura a profundidade, a distância, né, em relação ao que está na frente dele. E você vê muitas aplicações disso na robótica e tal. Então, existem várias formas de a gente conseguir esse tipo de dado e ele poderia ser utilizado também como input, né, como entrada de um algoritmo desse. Um outro tipo de representação é a própria representação que é utilizada pelos games, né, pelas engines de games, essas coisas que são as malhas 3D, as malhas geométricas, que talvez você já tenha visto algum artista utilizando um programa tipo Blender ou Maya, alguma coisa que ele está esculpindo assim, né, esculpindo a grosso modo, ele está construindo ali um modelo geométrico 3D dentro desse programa. Então ali existe uma representação de malha, tá? Não necessariamente é malha na hora que ele está esculpindo, mas no fim das contas eles acabam exportando uma representação de malha, que é algo que você pode querer trabalhar também dentro
dessas redes neurais. Existe ainda uma outra representação que a gente chama de representação implícita, em que toda essa geometria ela é representada por funções matemáticas, tá? Então é uma coisa que existe num espaço contínuo, uma abstração, assim, ideias, e que você faz cálculos, faz muitas coisas em cima disso, e no final das contas você tenta obter alguma forma de visualizar isso, né? Inclusive, no meu mestrado eu trabalhei com representação implícita de superfícies. Eu fazia reconstrução utilizando um Kinect, né? Então, olha só, eu mesclava dois tipos de representação diferentes. Eu usava um Kinect, que me dava um dado RGBD com profundidade, para fazer reconstrução de um modelo geométrico a partir de uma representação implícita. E no fim das contas eu tinha que obter uma malha para a gente poder visualizar. Então, assim, fazia conversão entre vários modelos de representação. E além desses, tem outros um pouco mais simples, assim, nuvem de pontos, voxels, enfim. O ponto é que existem representações diversas e os pesquisadores estão tendo que lidar com isso, né? Estão tendo que construir novas ferramentas, novos meios para adaptar ou realmente criar uma coisa nova em que eles possam aplicar esses conceitos de redes neurais, de deep learning, que tem sido aplicado com muito sucesso na parte de imagens. E assim, está tendo muitos trabalhos muito promissores, coisas muito legais mesmo estão sendo desenvolvidas nessa área. Como eu falei para você no começo do vídeo, não tem como a gente explorar tudo isso num vídeo só, e muito provavelmente a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso em alguns outros vídeos, assim, mais especificamente. Então o que eu queria falar com você agora, né, que eu já dei um pouco a dimensão de que esse problema é maior, é falar sobre algumas ferramentas que você, se você tiver curiosidade, pode já dar uma olhada, dar uma pesquisada aí para lidar com esse tipo de dados, né? Então, uma delas é o PyTorch 3D. Então, talvez você conheça o PyTorch para lidar com redes neurais ali em cima de imagens, de textos, enfim, outras coisas. E o PyTorch 3D é a extensão do PyTorch para lidar com dados geométricos, tá? Então, também é o próprio Facebook que disponibilizou, também é open source, você pode acessar o código lá no repositório. E aqui tem uma área de documentação que ainda é pequena, assim, mas explica o básico que você precisa para entender os conceitos que eles incorporaram nesse cara. E tem alguns tutoriais aqui, tá? Inclusive você pode abrir alguns deles lá no Google Colab para poder executar e verificar mesmo como é que funciona, tá? Então, meu primeiro trabalho nessa disciplina de sistemas gráficos 3D foi justamente explorar a biblioteca PyTorch 3D, entender como é que ela funciona e fazer uma modificação de alguns dos exemplos lá, tá? Então, eu fiz aqui um site em que você pode conferir todo esse relatório, né, dessa pesquisa inicial. E aí eu comecei estendendo os objetos primitivos daquela biblioteca, né? Eu notei que já existia lá uma circunferência, uma esfera, na verdade, e um toro. E aí eu estendi com um cubo e um cilindro, e depois estendi com sólidos de revolução, de uma maneira geral, né? Então, você imagina que você pega uma superfície, na verdade você pega uma curva, né? Por exemplo, uma reta, e aí você roda ela em relação ao eixo e você gera uma superfície, você pode fechar a superfície para ter um sólido. Então, se você pegar uma reta, você gira em relação a um eixo e você obtém um cone. Se você pegar uma parábola e girar, você obtém um paraboloide, e assim vai. Então, aqui tem alguns exemplos de superfície de revolução que consegui construir com o PyTorch 3D. Essa parte aqui de construção de objetos primitivos, ela não usa necessariamente redes neurais, tá? Ela utiliza assim, só as estruturas de dados da própria biblioteca, mas foi uma parte interessante para entender a estrutura de dados de malha que essa biblioteca lida, né? Então, o Facebook fez a opção de implementar a PyTorch 3D, pelo menos agora inicialmente, apenas em cima da representação de malhas 3D. Então ele não lida com as outras representações que a gente estava discutindo aqui no começo. E aí a parte que utiliza as redes neurais, ela vem mais abaixo, que foi a extensão do exemplo deles que faz deformação de malhas. Então eles utilizam as redes neurais e todo aquele processo de backpropagation e tal, de otimização que existe lá. Se você não está familiarizado com isso, fica tranquilo e tal, que em breve a gente vai ter alguns cursos, algumas coisas para nivelar esse vocabulário aqui no canal. Então você deixa aí um comentário se você quer ter interesse nessa área. Mas enfim, a gente utiliza redes neurais para fazer deformação de uma malha em outra, né? E aí existe toda uma teoria matemática de algumas malhas que podem ser deformadas em outras e outras que não vai dar para deformar. Por exemplo, você não consegue deformar uma esfera num toro, tá? Porque o toro ele tem aquele furinho no meio, né? Se você não sabe o que é um toro, você lembra de uma rosquinha, né? O toro ele parece uma rosquinha. E aquelas rosquinhas de policial de filme americano.
E aí, sim, nessa parte aqui de deformar malhas, a gente utiliza então as redes neurais e eu fiz algumas modificações para explorar qual que seria a limitação desse processo, né, de se utilizar a rede neural ali para fazer essa deformação, tá? Então eu propus utilizar algumas malhas que tinham características difíceis, assim, um pouco complicadas de você trabalhar, tá? Então, tipo, malhas com baixa resolução, malhas que tenham alta curvatura, né? Uma curvatura grande. Então, por exemplo, você pensar num cubo. Um cubo, apesar de ser uma coisa simples, ele não é suave, assim, ele não vai arredondando a troca, né? De um lado para o outro, assim. O cubo, ele faz uma troca que é bem, como a gente pode dizer assim, abrupta, né? Então, você tem uma face que é assim, e a próxima já faz um ângulo reto ali, 90 graus, ele não vai fazendo uma curvinha suave. Então isso é uma coisa que complica cálculos, dificulta você conseguir fazer a aproximação de malhas. Então eu fiz um teste com esse tipo de coisa. Fiz um teste com vértices que tem alta valência, é um termo bem específico para quem estuda essa parte de malhas e tal, mas basicamente a ideia é que você tem o seu modelo 3D representado por pontos que você calcula no espaço, e aí se você gostava daquela disciplina de geometria analítica, né, e álgebra linear, você vai gostar disso. Você calcula a coordenada dos pontos e depois você tem que conseguir costurar isso de alguma forma, tá? E existem formas melhores do que outras de você fazer essa costura, essa associação dos pontos. E a ideia é que você não tenha um único ponto que está ligado a muitos outros pontos, tá? Então, quando você tem isso, você diz que você tem um vértice de alta valência, e isso é uma coisa que não é muito boa para a malha. E eu fiz uns experimentos em cima disso. Enfim, se você tiver mais interesse em entender sobre esses experimentos, você pode conferir o site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e tem toda a minha descrição dos experimentos que eu fiz e tal, tem inclusive o código do meu trabalho. Mas além do PyTorch 3D, que foi esse que eu consegui explorar, a gente tem também o TensorFlow Graphics. TensorFlow Graphics, enfim, que é a biblioteca lá da Google, né? A Google tornou open source o TensorFlow, e aqui a gente tem um embrião, assim, um início dessa parte gráfica no TensorFlow, que é o TensorFlow Graphics. Então essa eu não pude explorar muito bem, mas eu conferi aqui o site, conferi um pouco da documentação e dessa parte de tutorial. Inclusive tem alguns tutoriais a mais e diferentes ali em relação ao PyTorch, e dá para você ter uma noção do que ela pode fazer. Talvez num outro trabalho eu queira explorar um pouco disso, não sei. E tem também uma outra terceira plataforma, assim, de AI Graphics, vamos assim dizer, que é bem interessante, que é a Kaolin. Essa foi construída pela galera da NVIDIA e ela foi construída em cima do PyTorch, tá? Então ela veio, se não me engano, antes do PyTorch 3D. A galera do Facebook abriu o PyTorch 3D recentemente, depois de um artigo que eles publicaram aqui, esse Mesh RCNN, que basicamente fazer classificação, né? Identificar objetos, coisas assim, só que em malhas, né? Ao invés de fazer isso em imagens, esse tipo de classificação de ser uma pessoa, enfim, do que está ali dentro da imagem, eles estão fazendo isso com cenas, com malhas. Então tem esse Mesh RCNN que eles tiveram que desenvolver todo um arcabouço de técnicas para trabalhar com essas malhas e redes neurais, e eles fizeram então o PyTorch 3D como um princípio, né? Uma coisa ali open source que pode ir crescendo. E aí esse Kaolin da NVIDIA, ele é interessante que, além de ter vindo antes, ele também veio com muitas representações, tá? Então aqui está o repositório do GitHub dele, e se você for olhar aqui tem implementação de vários papers, tá? Então essa área de aplicação de Deep Learning na parte 3D, ela tá bombando muito em termos de pesquisa. Tá saindo muito trabalho legal mesmo. Tava dando uma olhada em alguns assim que são surpreendentes. E aqui no Kaolin eles implementaram vários desses trabalhos. E aí tem o link para a implementação original do autor e tem a implementação deles, assim, que, bom, supostamente deve ser mais otimizada, né? Porque o pessoal tá trabalhando especificamente ali dentro desse framework. E aí eles sim, né? O pessoal do Kaolin resolveu abordar vários tipos de representações diferentes que a gente estava discutindo. Representação implícita, representação de malha, nuvem de pontos, voxels,
Enfim, tem uma variedade de coisas aqui dentro, mas eu também não tive tempo ainda de explorar a fundo essa biblioteca. Só para você ter uma noção do tipo de coisa que os pesquisadores andam fazendo nessa área, eu recomendo você dar uma olhada nesse trabalho aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar várias referências aqui para você dar uma olhada na descrição, tá? Mas nesse trabalho em particular, o pessoal está conseguindo utilizar redes neurais para entender um pouco da função que rege a informação luminosa de uma cena. Então eu comentei brevemente lá no primeiro vídeo da série de processamento de imagens que você pode enxergar uma imagem como um recorte bem específico no tempo e no espaço da informação luminosa que está chegando ali naquele local, certo? Então você faz uma amostra dessa informação luminosa e você pode ver isso como uma função, tá? Tem até nome isso, se chama função plenóptica, que é a função que descreve esses raios, essa iluminação completa da cena. E a ideia deles aqui é conseguir compreender, né? Você pode descer um pouco aqui, você vai ver uma representação dessa função aqui, conseguir compreender um pouco disso a partir de redes neurais para conseguir fazer síntese de outras vistas, né? Outros pontos de vista que não estavam previamente ali naquela imagem que você capturou, né? Nos recortes dessa função que você conseguiu amostrar. E aí eles conseguiram resultados muito surpreendentes. Você pode conseguir olhar aqui em cima, por exemplo, tá? Eles fazendo síntese de outros pontos de vista a partir de uma imagem fixa, tá? Então essas coisas aqui são muito interessantes. Eles conseguem estimar a profundidade dos objetos na cena, inclusive colocar objetos geométricos que não estavam lá previamente, né? Então você pode fazer coisas aí de realidade aumentada, por exemplo, com esse tipo de técnica. Então é muito interessante, vou deixar o link aqui depois para você conferir. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha se interessado pelo assunto. Se eu utilizei muitos termos técnicos e de repente foi um pouco difícil para você que não é da área acompanhar, você comenta aqui, por favor, tá? Que eu quero esse direcionamento para poder tentar deixar essa série mais abrangente um pouco, tá? Ela ser mais uma série para divulgação científica, para que outras pessoas consigam entender coisas da área que eu tenho interesse, coisas que eu gosto, que eu acho relevante, e a gente possa trazer essa comunicação aqui para o canal. E aí, eventualmente, eu posso ir explicando um pouco mais, né, destrinchando melhor esses termos para vocês compreenderem. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, nem de se inscreverem aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!